Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. A quietude que antecede. Forma enfumaçada para se esconder e entre os homens se esgueirar. Uma forma de poder, como fluxos de esprenos a disparar. Ousaremos a esta forma retornar? Ela espiona. Forjada dos deuses, essa forma tememos. Pelo toque dos desfeitos essa maldição sofremos. Formada de sombra, e da morte perto. Ela engana. Da canção dos segredos dos ouvintes. 51ª estrofe. Kaladin liderou sua tropa de homens doloridos e cansados até a caserna da Ponte 4, e, como solicitou em segredo, eles receberam uma rodada de felicitações e boas-vindas. Era o início da noite, e o aroma familiar do guisado era uma das coisas mais convidativas que Kaladin conseguia imaginar. Ele ficou de lado e deixou os 40 homens passarem na frente. Não eram membros da Ponte 4, mas naquela noite seriam considerados. Eles andavam de queixo erguido. E sorrisos se abriam enquanto os homens lhes entregavam tigelas de guisado. Rocha perguntou a um deles como havia sido a patrulha e, embora Kaladin não tenha ouvido a resposta do soldado, definitivamente ouviu a gargalhada sonora de Rocha. Kaladin sorriu, recostando-se contra a parede da caserna, cruzando os braços. Então notou que estava sondando o céu. O sol ainda não havia se posto totalmente, mas no firmamento cada vez mais escuro as estrelas começaram a aparecer ao redor da cicatriz de Taun. A lágrima estava pouco acima do horizonte, uma estrela muito mais brilhante que as outras, que tinha esse nome devido à única lágrima que Reia teria deixado cair. Algumas das estrelas se mexeram, esprenos de estrela. Nada surpreendente, mas algo parecia estranho naquela noite. Ele respirou fundo. O ar estava estagnado? Senhor? Kaladin se virou. Um dos carregadores. Um homem sério com cabelo curto e escuro e traços fortes. Não havia se juntado aos outros perto do caldeirão do guisado. Kaladin tentou lembrar o nome dele. Piti, não é? Sim, senhor, replicou o homem. Ponte 17. Do que você precisa? Eu só. O homem deu uma olhada para a convidativa fogueira, com membros da Ponte 4 rindo e conversando com o grupo da patrulha. Ali perto, alguém havia pendurado algumas armaduras chamativas nas paredes da caserna. Elas eram compostas de elmos e placas peitorais feitos de carapaça, presos às roupas de couro dos carregadores de pontes comuns. Aquelas armaduras agora haviam sido substituídas por elmos e placas de noaço. Kaladin se perguntou quem teria pendurado as antigas armaduras ali. Ele nem sabia que alguns dos homens tinham ido buscá-las. Eram as armaduras extras que Leiten havia fabricado para os homens escondidos nos abismos, antes de serem libertados. Senhor, só quero dizer que sinto muito. Pelo quê? Quando éramos carregadores de pontes. Peti levou a mão à cabeça. Raios, parece que foi em outra vida. Eu não conseguia pensar direito naquele tempo. Está tudo confuso. Mas lembro de ficar feliz quando a sua equipe era mandada em vez da minha. Lembro de torcer para que o senhor falhasse. Porque ousava caminhar de queixo erguido. Está tudo bem, Piti, disse Kaladin. Não foi sua culpa. Pode culpar Sadeias. Acho que sim. Uma expressão distante surgiu no rosto dele. Ele acabou com a gente direitinho, não foi, senhor? Foi. Mas acontece que homens conseguem se reconstruir. Eu não teria apostado nisso. Piti olhou por sobre o ombro. Vou ter que fazer isso pelos outros rapazes da Ponte 17. Não vou? Com a ajuda de Teft, sim, mas a esperança é essa, disse Kaladin. Acha que consegue? Vou ter que fingir ser como o senhor. Respondeu Piti. Ele sorriu, depois seguiu em frente,
pegando uma tigela de guisado e se juntando aos outros. Aqueles 40 logo estariam prontos para serem sargentos das suas próprias equipes de carregadores. A transformação havia acontecido mais rápido do que Kaladin esperava. Teft, homem maravilhoso, ele pensou. Você conseguiu. E onde estava Teft, afinal? Ele havia saído em patrulha também. Mas agora desapareceu. Kaladin olhou por sobre o ombro. Mas não o viu, talvez estivesse conferindo como estavam algumas das outras equipes de ponte. Ele pegou Rocha mandando embora um homem magricela vestido como um fervoroso. O que houve? Perguntou Kaladin quando o Papaguampas passou por ele. Aquele lá fica vadiando por aqui com um caderno de desenho. Quer desenhar carregadores de pontes. Ah! Porque somos famosos, sabe? Kaladin franziu o senho. Ações estranhas para um fervoroso. Mas também, todos os fervorosos eram meio estranhos. Ele deixou Rocha voltar ao seu guisado e se afastou da fogueira, apreciando a paz. Estava tudo tão silencioso ali no acampamento. Como se estivesse prendendo a respiração. A patrulha parece ter funcionado, disse Sigizil, se aproximando de Kaladin. Esses homens mudaram. É engraçado que uns poucos dias marchando como um grupo é capaz de fazer com soldados, respondeu Kaladin. Você viu Teft? Não, senhor. Ele indicou a fogueira. É melhor comer um pouco de guisado. Não teremos muito tempo para conversar esta noite. Gran tormenta, lembrou-se Kaladin. Parecia que muito pouco tempo se passou desde a última. Mas elas não eram sempre regulares, não como ele pensava. Os guarda-tempos precisavam fazer cálculos matemáticos complexos para prevê-las. O pai de Kaladin fazia isso por hobby. Talvez fosse isso lhe chamando a atenção. Estaria de repente prevendo Gran tormentas porque a noite parecia alguma coisa? Você está imaginando coisas, pensou Kaladin. Deixando de lado sua fadiga da longa cavalgada em marcha. Ele foi pegar um pouco de guisado. Teria que comer rapidamente, queria juntar-se aos homens que guardavam Dalinar e o rei durante a tempestade. Os homens da patrulha fizeram uma algazarra para saudá-lo enquanto ele encheu sua tigela. Shallan estava sentada na carroça sacolejante e passou a mão sobre a esfera no assento ao lado, surrupiando-a e deixando outra cair. Tim levantou uma sobrancelha. Eu ouvi o barulho da substituição. Redes secas. Resmungou Shallan. Pensei que tinha conseguido. Redes secas? É um xingamento, respondeu Shallan, enrubescendo. Ouvi de marinheiros. Shallan, você faz alguma ideia do que isso significa? Tem a ver com pesca? Que as redes estão secas. Não estão pegando nenhum peixe e isso é ruim? Tim sorriu. Querida, farei o máximo que puder para corrompê-la. Até lá, acho melhor evitar usar xingamentos de marinheiros. Por favor. Tudo bem. Shallan passou a mão sobre a esfera novamente. Trocando as duas. Sem barulho. Ouviu isso? Não ouviu isso. Não fez barulho. Muito bem, disse Tim, pegando uma pitada de alguma substância, semelhante a musgo. Ela começou a esfregá-la entre os dedos. E Shallan pensou ver fumaça surgindo do musgo. Você está melhorando. Também acho que devemos descobrir alguma maneira de usar esse seu talento para o desenho. Shallan já tinha uma ideia de como isso lhe seria útil. Outros dos ex-desertores haviam pedido retratos a ela. Andou praticando seus sotaques? Perguntou Tim. Seus olhos vidrados enquanto esfregava o musgo. Tenho, sim, minha boa senhora. Disse Shallan com um sotaque taílano. Ótimo. Vamos passar para roupas quando tivermos mais recursos. Eu bem que vou achar graça de ver sua cara quando você precisar sair em público com essa sua mão descoberta. Shallan imediatamente levou a mão segura ao peito. O quê? Eu avisei que teria coisas difíceis, respondeu Tim, sorrindo com um ar matreiro. A oeste de Marati, quase todas as mulheres saem com as duas mãos descobertas.
Se você quiser visitar esses lugares sem chamar atenção, vai precisar fazer como elas. Isso é indecente! Protestou Shallan, corando furiosamente. É só uma mão, Shallan. Raios, vocês vorins são tão puritanos. Aquela mão é igualzinha a essa sua outra mão. Muitas mulheres têm peitos não muito maiores do que os dos homens, respondeu Shallan rispidamente. Isso não faz com que seja certo que saiam sem camisa. Como um homem sai? Na verdade, em partes das ilhas Rishi'en-Iri, não é incomum que mulheres andem de peito nu. Faz muito calor por lá. Ninguém se importa. Eu mesma gostei bastante. Shallan levou as duas mãos ao rosto, uma coberta, outra não, para ocultar seu rubor. Você está fazendo isso só para me provocar. É verdade, disse Tim, dando risada. Estou mesmo. Essa é a garota que enganou uma tropa inteira de desertores e assumiu o controle da nossa caravana? Eu não precisei ficar nua para fazer isso. Ainda bem que não. Ainda se acha experiente e conhecedora do mundo? Você fica vermelha com a mera menção de expor sua mão segura. Não vê como vai ser difícil executar qualquer tipo de golpe produtivo? Shallan respirou fundo. Acho que sim. Mostrar sua mão não vai ser a coisa mais difícil que vai precisar fazer, continuou Tim, com um ar distante. Não vai ser a coisa mais difícil. Nem por uma brisa nem por um vento de tormenta. O quê? Indagou Shallan. Tim balançou a cabeça. Falamos disso mais tarde. Já está vendo os acampamentos de guerra? Shallan se levantou no banco, protegendo os olhos contra o sol poente a oeste. Ao norte, ela viu uma névoa. Centenas de fogueiras, não, milhares, exalando escuridão para o céu. Sua respiração ficou presa na garganta. Chegamos. Mande a caravana acampar para a noite, disse Tim, sem sair de sua pose relaxada. Parece que estamos a apenas algumas horas de distância. Replicou Shallan. Podemos nos apressar e chegar depois do anoitecer e sermos forçados a acampar de qualquer maneira. É melhor chegarmos descansados pela manhã. Confie em mim. Shallan se acomodou, chamando um dos trabalhadores da caravana, um jovem que caminhava descalço. Seus calos deviam ser pavorosos, acompanhando a caravana. Só os mais graduados entre eles iam nas carroças. Pergunte ao mestre comerciante Macob o que ele acha de parar aqui para passar a noite, disse Shallan ao jovem. Ele assentiu e correu adiante da fila, passando pelos pesados chulés. Você não confia na minha avaliação? Perguntou Tim, aparentemente achando graça. O mestre comerciante Macob não gosta de receber ordens, explicou Shallan. Se parar for uma boa ideia, talvez ele faça essa sugestão. Parece-me uma maneira melhor de liderar. Tim esfregou os olhos, erguendo o rosto para o céu. Ainda estava com a mão erguida, distraidamente esfregando o musgo entre os dedos. Talvez eu tenha algumas informações para você hoje. Sobre o quê? Sua terra natal. Tim abriu um olho. Embora sua postura fosse preguiçosa, aquele olho traía a curiosidade. Que bom, respondeu Shallan, de modo evasivo. Tentava não contar muito sobre seu lar ou sua vida lá. Também não havia contado a Tim sobre sua viagem e sobre o naufrágio do navio. Quanto menos Shallan falasse sobre sua história, menos provável seria que Tim percebesse a verdade sobre sua nova pupila. A culpa é dela por tirar conclusões precipitadas sobre mim, pensou Shallan. Além disso, ela quem está me ensinando a fingir. Eu não devia me sentir mal por mentir para ela. Ela mente para todo mundo. Pensar nisso fez com que se retraísse. Tim tinha razão. Shallan era ingênua. Ela não conseguia deixar de sentir culpa por mentir. Mesmo para uma vigarista profissional. Eu esperava mais de você, disse Tim, fechando o olho. Levando em consideração. Isso atiçou Shallan, e ela percebeu que estava se agitando no assento. Levando em consideração o quê? Perguntou finalmente.
Então você não sabe. Foi o que pensei. Há muitas coisas que eu não sei, Tim, disse Shallan, exasperada. Não sei construir uma carroça, não sei falar iraliano. E certamente não sei como impedir que você seja irritante. Não que eu não tenha tentado aprender as 3 coisas. Tim sorriu, olhos fechados. Seu rei Vedeno está morto. Anavanar? Morto? Ela nunca conhecera o grão-príncipe. Quanto mais o rei. A monarquia era algo distante. Descobriu que isso não lhe era particularmente importante. O filho dele vai herdar o trono, então? Ele herdaria, se não estivesse morto também. Junto com mais 6 dos grão-príncipes de Jaqueved. Shallan ficou boquiaberta. Dizem que foi o assassino de branco, sussurrou Tim. Os olhos ainda fechados. O homem chino que matou o rei Aletiano 6 anos atrás. Shallan conteve sua confusão. Seus irmãos. Será que estavam bem? 6 grão-príncipes. Quais? Se ela soubesse, poderia descobrir qual era a situação do seu principado. Não sei ao certo, respondeu Tim. Já o Mala e Evior com certeza, e provavelmente Abrial. Alguns morreram no ataque, outros antes disso. Embora a informação seja vaga. É difícil obter qualquer tipo de informação confiável de Vedenar hoje em dia. Valão. Ele está vivo? O grão-príncipe dela. Dizem os relatos que ele estava lutando pela sucessão. Meus informantes vão entrar em contato comigo esta noite via telepena. Então terei mais notícias. Shallan se recostou. O rei, morto? Uma guerra de sucessão? Pai das tempestades. Como poderia saber sobre sua família e sua propriedade? Eles estavam distantes da capital. Mas se o país inteiro fosse consumido pela guerra, isso chegaria até mesmo nas áreas remotas. Não havia uma maneira fácil de alcançar seus irmãos. Ela havia perdido sua telepena quando o prazer do vento afundou. Apreciarei qualquer informação, disse Shallan. Qualquer informação mesmo. Veremos. Vou deixar que você esteja comigo durante o relatório. Shallan se inclinou para trás para digerir essa informação. Ela suspeitava que eu não sabia, mas não me disse nada até agora. Shallan gostava de Tim, mas precisava se lembrar de que aquela mulher era uma profissional no ocultamento de informações. O que mais Tim sabia que não estava compartilhando? À frente, o jovem da caravana caminhou de volta pela fila de carroças em movimento. Ao alcançar Shallan, ele mudou de direção e passou a caminhar junto ao veículo dela. Macob disse que a senhorita foi sábia em perguntar. E que provavelmente devemos acampar aqui. Todos os acampamentos de guerra têm fronteiras protegidas. E eles não devem nos deixar entrar durante a noite. Além disso, ele não tem certeza de que daria tempo de alcançar os acampamentos antes da tempestade desta noite. Ao lado, com os olhos ainda fechados, Tim sorriu. Então vamos acampar, disse Shallan. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.